Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Janete da Silva, sou professora, mestranda e pesquisadora da PUC Rio Grande do Sul e apresento este trabalho intitulado Desafios na Identificação e Inclusão de Estudantes com Altas Habilidades, Superdotação na Educação Básica Brasileira. Esse estudo foi desenvolvido em parceria com as pesquisadoras Shirley Klein, que está aqui presente conosco nessa apresentação, e também a Stephanie Dickel da Silva, que agradecemos pelas importantes contribuições durante a construção desse estudo e infelizmente não pôde estar presente por motivos pessoais, para participar dessa gravação. É uma honra, uma satisfação compartilhar com vocês essa pesquisa na 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra à professora Shirley Klein, que dará início à apresentação da parte da introdução, fundamentação teórica e os caminhos metodológicos desse estudo. Muito obrigada, professora Janete. Inicialmente, é importante a gente destacar que a educação brasileira ela tem avançado muito nas últimas décadas, Tem avançado no sentido de construção de políticas públicas, principalmente voltadas à inclusão, ao reconhecimento da diversidade presente nas escolas, Então, nesse contexto, torna-se cada vez mais necessário compreendermos que os estudantes, eles aprendem de maneiras diferentes. Eles apresentam ritmos distintos de aprendizagem. Os estudantes, eles possuem diferentes potencialidades no desenvolvimento, Então, entre esses grupos, encontram-se os estudantes com altas habilidades ou superdotação, Então, esses estudantes, eles são caracterizados por apresentarem um desempenho ou potencial elevado em áreas como a intelectual, acadêmica, criativa, artística, psicomotora ou até mesmo áreas de liderança. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 5% da população mundial apresenta altas habilidades, o que, no contexto brasileiro, representa cerca de 2,3 milhões de crianças e jovens. No entanto, apesar desse número ser muito expressivo, muitos desses estudantes, eles permanecem ainda invisíveis no sistema educacional. Dados do Censo Escolar de 2020, eles nos indicam que pouco mais de 24 mil estudantes foram identificados com altas habilidades, ou superdotação. Esse número ele é muito expressivo, Isso a gente está falando do contexto brasileiro, o que corresponde a aproximadamente 1% do total estimado. Esse cenário ele revela ainda que existem importantes lacunas no processo de identificação desses estudantes, Então, o que pode dificultar o reconhecimento, por exemplo, e o desenvolvimento dos seus potenciais no contexto escolar. A legitimação educacional brasileira, ela reconhece que os estudantes com altas habilidades ou superdotação fazem parte do público da educação especial e possuem direito ao atendimento educacional especializado, que deve ocorrer de forma complementar ao ensino regular. Entretanto, apesar de todos esses avanços que a gente já veio relatando aqui, muitos desafios eles ainda estão presentes nas realidades das nossas escolas, especialmente
quando se refere à identificação desses estudantes e ao desenvolvimento de práticas pedagógicas lá na sala de aula capazes de atender então a essas necessidades educacionais para esses estudantes. Diante desse cenário, então, esse estudo, o presente estudo, tem como objetivo analisar esses desafios, nós mencionamos, relacionados à identificação desses estudantes com altas habilidades ou superdotação na educação básica, além também de discutir os fatores que interferem na efetivação dos seus direitos de aprendizagem. Então, em relação aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa ela se caracteriza como um estudo de abordagem qualitativa. Ele está fundamentado em uma revisão bibliográfica, sistemática e de análise documental. O levantamento bibliográfico ele foi realizado no portal de periódicos da CAPES, considerando produções publicadas entre os anos 2020 e 2025. Foram utilizados os descritores altas habilidades e superdotação. Então, foram 2 descritores, com aplicação de filtros relacionados ao idioma português, revisão por pares, das áreas das ciências humanas, né? Esses filtros são filtros da plataforma, né? Então, após a busca inicial, os estudos eles passaram por um processo de triagem, um refino mais manual, que foi realizado por meio da leitura, dos títulos, dos resumos, objetivos desses trabalhos. E estamos aqui falando apenas do tipo de trabalho artigo científico. Foram selecionados, então, trabalhos relacionados à educação básica, políticas educacionais, processos de identificação, práticas pedagógicas voltadas a estudantes com altas habilidades ou superdotação. Então, ao final desse processo, 9 estudos compuseram o corpus de análise da pesquisa. Além da revisão bibliográfica, também foi realizada uma análise documental de importantes políticas educacionais brasileiras, entre elas a Constituição Federal de 88, né, a LDB, que nós já comentamos também, né, e de outros documentos relacionados à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Esses documentos, eles foram analisados com o objetivo de compreender os fundamentos legais que orientam o atendimento educacional de estudantes com altas habilidades ou superdotação no contexto brasileiro. Nesse momento, eu retorno a palavra à professora Janete, que apresentará os principais resultados e discussões desta pesquisa. Então, muito obrigada, Cirlei. Então, os nossos resultados e discussões. Acima descrito pela Cirlei, né, das metodologias, a análise desses estudos selecionados, então, elas evidenciam que, embora a temática altas habilidades e superdotação, elas tenham ganhado maior visibilidade no campo educacional brasileiro, ainda existem importantes desafios para que esses estudantes sejam efetivamente identificados ou atendidos nas escolas, né? Então ainda temos esses desafios, esses problemas. Um dos aspectos mais recorrentes na literatura refere-se ao quê? A presença de concepções estereotipadas sobre a superdotação. O que seria isso? Que ainda é comum associar esses estudantes à ideia de genialidade excepcional, né? Um Albert Einstein da vida, ele tem que ser gênio. Ou um desempenho elevado em todas as áreas do conhecimento. Então, todas as áreas que eles têm, ele tem que ter uma nota, né? Um desempenho acima da média. Essa visão, ela é limitada e contribui para que muitos estudantes eles não sejam reconhecidos, especialmente aqueles cujos talentos se manifestam em áreas específicas. Exemplos: criatividade, lideranças, na parte de artes ou habilidades sociais, né? Outro aspecto relevante identificado nos estudos refere-se à formação docente, porque diversas pesquisas indicam que muitos professores
relatam não se sentir preparados para identificar ou trabalhar pedagogicamente com estudantes de altas habilidades ou superdotados. Essa situação ela está relacionada, em grande parte, à ausência ou à superficialidade da abordagem do tema nos cursos de formação inicial e continuada, desde a graduação até os cursos que se tem de aperfeiçoamento. A literatura também aponta desafios relacionados aos processos de identificação desses estudantes. Em muitas escolas, o reconhecimento ocorre como? Apenas por meio de observação informal dos docentes, sem o apoio de alguns instrumentos sistematizados ou de protocolos específicos, protocolos institucionais. Além disso, as dificuldades estruturais, elas interferem na efetivação das políticas educacionais, como a falta de profissionais especializados, a escassez de recursos pedagógicos, também as limitações na organização das salas de recursos multifuncionais, porque nem todas as escolas conseguem ter essas salas de recursos. E o outro ponto importante destacado nos estudos refere-se à relação entre altas habilidades e direitos humanos. Porque a ausência de políticas e práticas efetivas de identificação e atendimento para esses alunos, ela pode resultar na invisibilidade dos estudantes, impedindo que eles se desenvolvam plenamente os seus talentos, suas potencialidades. Assim, os resultados indicam que ainda existe uma distância significativa entre as políticas educacionais brasileiras, Então, o que elas propõem e o que elas efetivamente acontecem no cotidiano, no dia a dia das escolas. E, como considerações finais, esse estudo nos permitiu compreender que, embora existam muitos avanços e avanços importantes no campo legal e nas políticas educacionais voltadas a altas habilidades e superdotação, ainda persistem os desafios significativos para a efetivação dos direitos educacionais desses estudantes. A pesquisa também evidencia que muitos talentos permanecem invisíveis nas escolas brasileiras, principalmente em função da ausência de processos sistemáticos, e identificação desses estudantes, da fragilidade na formação de docentes, da falta de recursos pedagógicos adequados para que se possa trabalhar com eles. Diante desse cenário, então, torna-se fundamental fortalecer as políticas voltadas à identificação e ao atendimento educacional desses estudantes com altas habilidades ou superdotação, investimentos em formação de professores, ampliação de recursos pedagógicos e desenvolvimento de estratégias de enriquecimento curricular para que possam contribuir para a construção de práticas educacionais mais inclusivas e sensíveis à diversidade de talentos presentes nas escolas. Por fim, reconhecer e valorizar esses estudantes com altas habilidades ou superdotados não significa privilegiar apenas alguns indivíduos, mas sim garantir que todos tenham a oportunidade de se desenvolver plenamente, de desenvolver os seus potenciais. Uma educação verdadeiramente inclusiva, ela pressupõe o reconhecimento das diferentes formas de aprender, pensar, criar, fortalecendo a escola como um espaço de desenvolvimento humano, equidade e valorização da diversidade. Então, é o que a gente está precisando nos dias de hoje para que esses alunos possam ser reconhecidos, Então, agradecemos a organização da 16ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica pela oportunidade de a gente compartilhar esse estudo,
Também agradecemos a todos os participantes que nos acompanharam, né, professora Cirlei, nesta apresentação, e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.